Bem-vindas e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num assunto que, olha, parece estar em toda parte, mas que pouca gente entende a fundo. A desinformação. E não é só aquela mentira que aparece no grupo da família. Segundo nossas pesquisas, ela funciona quase como uma indústria, sabe? Com estratégia, com ferramentas. Com objetivos muito bem definidos. É um ecossistema projetado para explorar nossas vulnerabilidades psicológicas e as brechas da nossa tecnologia. É muito mais engenharia do que acaso. E essa engenharia é o nosso foco hoje. A gente vai fazer uma análise profunda sobre política e desinformação no Brasil. A nossa missão aqui é descomplicar esse cenário. Entender por que somos tão suscetíveis a isso, como essas narrativas se espalham de forma avassaladora e, principalmente, qual o impacto disso tudo no mundo real. E olhando para o futuro, vamos tocar no elefante na sala. A inteligência artificial que está reescrevendo as regras do jogo bem a tempo para as próximas eleições. Ok, então vamos começar a desembrulhar isso. A primeira coisa que fica clara nos dados é que colocar tudo no mesmo saco de fake news não ajuda muito. Os pesquisadores usam um termo mais amplo, desordem informacional. O que isso quer dizer na prática? É um ótimo ponto de partida, porque nos dá um mapa do território. Basicamente, essa desordem tem 3 categorias. A primeira, e mais famosa, é a desinformação. Essa é a mentira pura, criada e compartilhada com a intenção clara de enganar, de causar dano. É o conteúdo malicioso, com um propósito por trás. Certo, essa é a fake news que a gente imagina, o ato deliberado de mentir. Mas e quando não tem essa má intenção? Aí a gente entra na segunda categoria, a mesinformação. Aqui, a informação também é falsa, mas quem compartilha acredita que é verdade. A pessoa não tem intenção de prejudicar. É o exemplo clássico de alguém que repassa um áudio alarmista que recebeu, achando que está ajudando, que está protegendo os outros, sabe? Essa me pega, porque todo mundo conhece alguém assim. Ou já foi essa pessoa. É muito comum. Mas e quando a informação é verdadeira? Só que a intenção é totalmente torta. Por exemplo, pegar um vídeo antigo de um político e postar como se fosse hoje para criar uma crise. O vídeo é real, mas o efeito... É uma mentira. Essa é a terceira e, em muitos casos, a mais difícil de combater. A má informação. É exatamente o que você descreveu. Usa-se um fato real, uma foto, um documento, mas fora do contexto original para atacar, para difamar, para manipular. É uma arma poderosa porque se ancora em um pedaço de verdade, o que a torna bem mais convincente. O com boa intenção, A mesinformação, e a verdade usada como arma. a mal informação. Exato. E o resultado da soma dessas 3 coisas é um ambiente de névoa, de confusão generalizada. As pessoas se cansam e começam a desconfiar de tudo, a não saber mais em quem ou no que acreditar. E essa é a grande questão. Por que a gente acredita? Não pode ser só uma questão de inteligência ou falta dela. Tem algo mais profundo acontecendo na nossa cabeça, não é? Com certeza. E a psicologia por trás é a chave de tudo. O principal mecanismo é o que chamamos de viés de confirmação. É uma tendência natural do nosso cérebro. Nós buscamos, interpretamos e damos mais valor a informações que confirmam o que a gente já acredita. Ah, sim. Se uma notícia se alinha com a minha visão de mundo, ela entra sem pedir licença. Se ela desafia, o cérebro levanta todas as barreiras. Exatamente. E num cenário de polarização política intensa como o do Brasil, isso vira o combustível para uma fogueira que já está bem alta. Vira um acelerador, né? Totalmente. Na polarização, o sentimento de pertencimento ao grupo, a minha tribo, muitas vezes se torna mais importante do que a busca pela verdade. E as pesquisas mostram que isso vale para os 2 lados do espectro político. E tem um ponto muito interessante nas análises, que é a percepção que as pessoas têm sobre si mesmas. Geralmente, a gente acha que nós não somos suscetíveis a cair nisso, mas que os outros, principalmente quem pensa diferente, esse sim caem direto. É exatamente isso, é um viés psicológico clássico, o viés otimista. Acreditamos que somos menos suscetíveis a influências negativas do que os outros, que somos mais críticos do que realmente somos. E esse é um dos maiores obstáculos para combater o problema. Se eu não me reconheço como vulnerável, eu baixo a minha guarda.
e posso me tornar um peão no jogo, ajudando a espalhar o conteúdo falso sem nem perceber. Ok, então o nosso cérebro está praticamente programado para cair nisso, especialmente quando o assunto é política. Mas uma coisa é a nossa vulnerabilidade individual. Outra, completamente diferente, é a escala que isso atingiu. Como uma mentira sai da cabeça de uma pessoa e chega a milhões de celulares em questão de horas? Qual é a engenharia por trás disso? Essa é a pergunta de $1 milhão. A psicologia é o alvo, mas a tecnologia é a arma. E no Brasil, as eleições de 2018 foram um estudo de caso global. A ferramenta principal, ao que tudo indica, foi o WhatsApp. Ele era o ambiente perfeito. Mais de 120 milhões de usuários. Criptografia que dificulta o rastreamento. E aquela aura de confiança, né? Uma notícia que chega de um amigo ou familiar parece ter um selo de credibilidade que não tem numa rede social aberta. Exato. Só que não é um compartilhamento caótico, como um vírus da gripe que se espalha aleatoriamente. Ao analisar os dados e fatos, fica claro que existe uma arquitetura por trás. Uma estratégia de distribuição. Isso. O que se identificou é uma estrutura de rede. A informação não é jogada a esmo. Ela é inserida em nós centrais. Nós centrais, o que seriam esses nós? Pense em pessoas que participam de vários grupos ao mesmo tempo e funcionam como pontes. Administradores de dezenas de grandes grupos regionais, influenciadores de nicho político. A informação é inserida nesses pontos estratégicos, super conectados. E o que é fascinante aqui é que a partir dali ela se espalha exponencialmente. Ah, então ela vai para os grupos mais periféricos, o da família, dos amigos, do trabalho. Isso cria uma ilusão muito poderosa, a de que a notícia surgiu organicamente de várias fontes. Eu recebo do meu primo, você recebe de um colega de trabalho, e a gente pensa, nossa, todo mundo está falando disso. Deve ser verdade. Quando, na verdade, a origem pode ter sido um único disparo cuidadosamente planejado. Um exemplo concreto foi uma notícia falsa sobre o TSE ter anulado milhões de votos. Ela seguiu exatamente esse caminho. Atingiu milhares de pessoas em poucas horas, criando pânico e desconfiança. É fascinante e assustador. E é importante lembrar que essa tática de usar boatos na política não é de hoje. Vem desde os tempos dos papiros e pergaminhos. A lógica humana do boato é a mesma. O que mudou foi a velocidade e a escala que a tecnologia permite. Um boato que antes levava semanas para cruzar uma cidade, hoje cruza o planeta em minutos. Certo. Então, o que tudo isso significa? Não estamos falando só de discussões na internet. Isso transborda para o mundo real de forma brutal. De forma alguma, os impactos são muito concretos. O mais discutido é a erosão da democracia. A desinformação sistemática mina a confiança nas instituições, no processo eleitoral, na imprensa. E esse vácuo de confiança abre espaço para discursos autoritários? Sem dúvida. E vimos isso de forma dolorosa na saúde pública também. Movimentos anti-vacina, alimentados por mentiras, trouxeram de volta doenças que já estavam erradicadas, como o sarampo. Isso tem um custo direto em vidas. E há o impacto mais brutal de todos: a violência física. Infelizmente, sim. Há casos de linchamentos, ataques a escolas, que foram motivados por boatos espalhados em grupos de mensagens. Uma mentira digital que termina em tragédia de sangue e osso. E quando parece que estamos começando a entender o problema, surge um novo elemento: a inteligência artificial. Estamos em 2026 e a IA generativa é o grande fator novo no cenário. Isso levanta uma questão importante. A IA não só aumenta o volume de conteúdo falso, mas também a qualidade. A gente está falando dos deepfakes. Vídeos e áudios falsos ultra realistas. Exato. Eles tornam cada vez mais difícil para uma pessoa comum distinguir o que é verdade do que é mentira. Isso aprofunda um sentimento de cansaço, de desconfiança generalizada. E cria um paradoxo perigoso. Agora, um político pode simplesmente dizer que um vídeo verdadeiro que o compromete é, na verdade, um deepfake. Sim, a própria dúvida vira uma arma política. Exato. É o que alguns chamam de dividendo do mentiroso. Quando tudo pode ser falso, a verdade perde o seu valor como prova. As pessoas se fecham em suas próprias bolhas de validação, confiando apenas naquilo que se alinha com sua visão de mundo. O cenário parece desolador. O que está sendo feito para combater isso? Bom, é um desafio complexo,
que exige uma abordagem multidisciplinar. Não tem bala de prata. Por um lado, há os esforços de regulação. O TSE, por exemplo, vem tentando atualizar as regras eleitorais para incluir a IA. Que tipo de regras? Exigindo que conteúdos sintéticos sejam rotulados, por exemplo, para que fique claro para as pessoas que aquilo não é real. Dar transparência. Isso. E por outro lado, e talvez o mais crucial, está o fortalecimento do jornalismo profissional e das agências de checagem. Agências que verificam fatos, como Aos Fatos, Lupa, que fazem esse trabalho de formiguinha de verificar discursos e boatos. Exato. Elas atuam para desmascarar a desinformação e dar ao público informações verificadas. Elas são essenciais para construir um ecossistema de informação mais confiável. Mas, claro, elas não resolvem o problema sozinhas. Resumindo, então, o que fica claro para a gente é que a desinformação é um sistema complexo. Ela explora a nossa psicologia, usa a tecnologia para se espalhar de forma viral e causa danos reais à sociedade. E a IA está tornando esse desafio ainda maior. Um desafio que vai muito além de quem ganha ou perde uma eleição. Se conectarmos isso a um quadro maior, o que está em risco é a nossa capacidade de ter uma realidade compartilhada. Sem um consenso mínimo sobre os fatos, o debate democrático saudável se torna quase impossível. E para terminar, fica uma reflexão. Falamos muito sobre como a IA pode ser usada para criar conteúdo falso. Mas e se a forma mais poderosa de desinformação no futuro não for criar mentiras, mas sim convencer a todos de que nada é verdade? O que uma sociedade faz quando a própria ideia de prova se torna apenas mais uma questão de opinião política?